Graça e paz, queridos e amados irmãos, nós vamos hoje estar concluindo, a matéria Princípios de Liderança Cristã, parte 2. Então essa aula ela foi ministrada em sala de aula e hoje nós estamos fazendo um vídeo então para o nosso canal e posteriormente estarmos lançando também no nosso grupo no WhatsApp da Escola de Teologia Bíblica Missão Graça Abundante. Eu sou o pastor Robson Vasconcelos, sou diretor, coordenador geral e também professor da escola. Vamos à nossa matéria. Então, queridos, o que que exemplo de líder Cristo ele nos deixou, para seguirmos? E isso está em sua palavra. Filipenses capítulo 1, ou melhor, Filipenses capítulo 2, versículo 5 ao 8, que diz: tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Então, queridos, este é o maior exemplo de Cristo como líder, Então, existem os hábitos dos líderes muito eficazes e nós precisamos e queremos ser líderes eficazes. E o primeiro hábito seja proativo. O segundo hábito comece com o objetivo em mente. O terceiro hábito primeiro mais importante. O quarto hábito, pense em ganhar, porque nosso objetivo é ganhar almas. Quinto hábito, procure primeiro compreender, depois ser compreendido. O sexto hábito, crie uma sinergia. E o último e sétimo hábito afine o instrumento. Vamos estar trabalhando rapidamente, um a um, o que que significa. Primeiro hábito, ser proativo, Então significa muito mais do que tomar iniciativa, implica em assumir a responsabilidade, para fazer com que as coisas aconteçam. Esse o principal objetivo do líder, ele ser um líder proativo. Hoje as empresas estão, nas suas entrevistas no RH, estão procurando funcionários proativos. Não é aquele funcionário que fica à mercê esperando ser mandado, tá vendo ali o circo pegar fogo, mas em momento nenhum faz nada, corre para pegar uma água, ele fica esperando ser mandado. O líder proativo, ele não precisa esperar ninguém mandar, não precisa esperar as coisas piorarem para acontecer. O líder proativo, ele faz acontecer, ele toma iniciativa. Ele tem responsabilidade, ou seja, habilidade para escolher a sua resposta para aquela situação. Ele não coloca a culpa nas circunstâncias ou nas pessoas. As coisas não estão dando certo por causa disso, por causa daquilo outro. Não, ele assume a sua responsabilidade. E ele não se baseia em sentimentos, mas em valores. Ok? Comportamento do líder reativo, Existe o reativo e o proativo. Nós precisamos ser o proativo. Qual é o líder reativo? Estímulo e resposta, Ele precisa ter um estímulo e você tem uma resposta. Já o comportamento proativo, ele tem estímulo e ele tem liberdade para escolher, então ele cria uma resposta. Há uma diferença muito grande do líder proativo e do líder reativo. A linguagem do líder reativo, Não há nada que eu possa fazer, sempre tem uma desculpa. Eu costumo dizer que é um colega meu, pastor Santos, Ele diz o seguinte: Robson, quem quer faz, quem não quer arruma uma desculpa. E isso é uma realidade. Então, não há nada que eu possa fazer. Sou assim, pronto. É o líder Gabriela, Eu nasci assim, vou morrer assim, vou ser sempre assim, eu sou Gabriela. Então, sou assim, pronto. Se eu pudesse, se eu pudesse, sempre tem uma desculpa. Não posso, E eu preciso disso para fazer aquilo outro. Então, é a linguagem do líder reativo. Mas qual a linguagem do líder que precisamos ser, do líder proativo? Vamos procurar alternativas. Posso tomar outra atitude. Eu vou fazer, E sempre em nome de Jesus. Eu escolho isso. Eu vou fazer isso e escolho isso. E eu prefiro isso e vou fazer isso.
Há uma ilustração de vendedores que foram enviados para a Índia, né? Vendedores de uma multinacional de sapatos. E o primeiro vendedor foi enviado. E com 15 dias ele mandou um e-mail para a empresa dizendo: olha, eu estou voltando porque aqui ninguém usa sapatos. Todo mundo aqui anda descalço. Então a empresa aqui não vai vender nada. E eu estou aqui perdendo tempo, perdendo dinheiro. Eu vou embora, estou indo embora. A empresa vai e manda outro vendedor para aquele local. E com 15 dias aquele vendedor manda um e-mail: mandem contêineres e contêineres e contêineres de sapatos, porque aqui ninguém usa sapato e eu vou arrebentar vender muito sapato aqui. Então veja a diferença de um líder otimista, né, de um líder proativo, para um líder reativo e um líder, né, sem visão daquilo para o qual Deus o chamou. Então cuidado, líder, seja um líder proativo, um líder otimista. Segundo hábito, comece com objetivo em mente, né? São princípios de liderança pessoal, queridos. Uma missão pessoal é a constituição do indivíduo. Tem que ter essa visão. Significa iniciar hoje com a imagem, o quadro do fim da vida, que servirá de referência a partir do qual todo o resto será examinado. Estabelecer a missão pessoal significa concentrar-se naquilo que deseja ser. Caráter. O líder precisa trabalhar muito isso na sua vida, o caráter, e fazer contribuições e conquistas, né? Então, e nos princípios de valores nos quais o ser e o fazer estão juntos. Caráter e valores, nós vamos aprender que são algo inegociáveis. E nós temos visto uma deficiência muito grande nessas áreas na vida dos líderes, principalmente, vamos sempre abordar, né, não líderes seculares, mas líderes evangélicos. Deficiência assustadora da questão de caráter e também de princípios. Ok, queridos? Então nós vamos ver agora também, continuando, né, objetivo centrado nos princípios. Os princípios são verdades profundas, imutáveis e inegociáveis. A igreja evangélica brasileira, ela está cheia de líderes que praticam o jeitinho brasileiro. O Brasil lá fora é conhecido como o país da malandragem, o país do jeitinho brasileiro. Sempre a gente arruma uma situação para ludibriar algo, né? Eu tive uma certa feita um contador de uma igreja que eu fui chamado para ser pastor. E eu fui ter uma reunião com aquele contador e ele disse: olha, pastor, se preocupa não, que os outros pastores comigo se davam muito bem, eu fazia do meu jeito e tal. E eu disse: qual é o jeito do irmão? E ele respondeu para mim: um contador crente, tá? Um contador crente, e tinha cargo na igreja dele, líder na igreja dele. Ele disse: não, é o seguinte, o que a gente puder comer e sonegar de impostos para a igreja a gente vai fazer, porque o senhor sabe, né? O que é de Deus a gente dá para Deus, mas o que é de César, o que a gente puder comer de César a gente come. Eu disse: não, meu irmão, eu não quero isso para a nossa igreja mais. Nós temos princípios e valores a serem seguidos. O que é do governo para ser pago, nós vamos pagar. O que é de Deus, nós já estamos devolvendo, e o que é do governo e que deve ser pago, nós vamos pagar. Nós não vamos sonegar, nós não vamos roubar, nós não vamos ludibriar, nós não vamos fazer nada de errado, de sonegação de impostos com o nome da igreja para o governo. O que é do governo, vamos pagar e vamos estar debaixo da bênção. Ele não gostou muito, né, mas teve que acatar a nossa orientação ali naquela igreja. Então, não dependam do comportamento dos outros, não dependam do meio em que você vive, não estão sujeitos ao tempo, não estejam sujeitos ao tempo, e quanto mais conhecemos os princípios corretos, maior é a nossa liberdade pessoal para agir com sabedoria. Então procure agir da forma correta. De líder cristão evangélico bandido, larápio, sem vergonha, o Brasil está cheio e o evangelho está padecendo por isso. Não queira ser mais um assim. Então esses são os objetivos centrados em princípios. O princípio está no meio, né? Nós vamos ver dinheiro, trabalho, bens, prazer, inimigo, amigo, igreja, eu, cônjuge e família. Os princípios e valores devem estar todos ligados.
Ah, pastor, eu não vou ter princípios e valores com o inimigo. Você vai ter que ter sim. E quem vai lhe dar a vitória é Deus, tá? Então cuidado. Princípios e valores, seu prazer, seu momento de prazer e lazer está baseado em princípios e valores? Cuidado, pastores. Cuidado, os líderes. Terceiro hábito. O primeiro é o mais importante. Pense nisso. As coisas mais importantes, amados, nunca devem ficar à mercê das coisas menos importantes. Isso é lógico. É tão lógico isso. Mas o problema é que quando a gente está no dia a dia da liderança, a gente deixa e passa a negligenciar essas coisas. O que você poderia fazer e o que não está fazendo no momento. E que, se fosse feito de maneira constante, causaria grande diferença em sua vida pessoal. Pare para pensar nisso e reverta essa situação. Então, o paradigma da importância: urgente e importante, não urgente e importante, urgente e não importante, e não urgente e não importante. Ok? Então, urgente e importante são crises, problemas urgentes, projetos com prazo definido. É o quadro do inevitável. Chega de dizer, eu não fiz porque Deus não permitiu. Se você empenhou sua palavra, procure cumprir. É claro isso na Bíblia. A palavra do cristão deve ser se ensina ou não. E o que passar disso é procedência maligna. Então procure ser responsável com aquilo que deve ser responsável. Com aquilo que é urgente e importante. Ok? Não urgente, mas é importante. Né? Preparação, prevenção, definição de valores, planejamento. A falta de planejamento adequado leva tarefas do segundo para o primeiro quadrante. É o quadrante da qualidade. Desculpe. Então temos que ter senso daquilo que é urgente e daquilo que é importante. O que é urgente, mas não é importante, né? Interrupções, urgências suscitadas por outras pessoas, algumas ligações telefônicas, líder viciado em WhatsApp, em redes sociais, em Facebook, que perde tempo com isso, né? E por aí vai. Não urgente, não importante. Trabalhos de correspondência sem importância, tarefas secundárias, entra aqui também redes sociais usado de forma demasiada, lazer de forma demasiada e por aí vai. É o quadrante do desperdício de tempo. Líder não pode desperdiçar tempo. O relógio e a bússola. Na vida do líder tem que estar definido isso. O que é o relógio significa, o que é a bússola e o que significa. O relógio representa os compromissos, né? As reuniões, os horários, as metas, as atividades, como gerenciarmos nosso tempo. O líder ele precisa gerenciar seu tempo para ter responsabilidade com os compromissos que assume. Repito, estamos cheios de líderes evangélicos na igreja brasileira que não são responsáveis, são vistos como pessoas trapaceiras, enganadoras, não merecedoras de respeito, de confiança. Não seja mais um, em nome de Jesus. A bússola representa a nossa visão, nossos valores, princípios, missão, consciência e a direção como conduzimos nossa vida em direção ao que é importante. Então, líder, cuidado com o relógio e com a sua bússola. Não deixe nenhum nem outro padecer ou passar por dificuldades. O quarto hábito, pense, né? Vencer e vencer. Ganhar e ganhar. Não fui eu que ordenei a você. Seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, seu Deus, está contigo. Josué, capítulo 1, versículo 9. Então, o princípio de liderança interpessoal, não importa o cargo, não importa a função ou posição que ocupa, no momento que você passar da independência para a interdependência, você assume um papel de liderança. O líder precisa trabalhar em si, caráter, integridade e maturidade. Quando você é um líder independente, você é o dono da sua vida, o dono da sua igreja, o dono do seu ministério, o dono de tudo. Mas quando você é um líder interdependente de Deus, você reconhece que precisa melhorar e oferecer o melhor a cada dia. E você vai trabalhar o seu caráter, você vai trabalhar a sua integridade e você vai trabalhar a sua maturidade espiritual. O texto diz,
né? 1 Timóteo capítulo 3, versículo de 1 a 13. Nós não vamos estar lendo para não estar criando um vídeo muito longo, ok? Mas leia 1 Timóteo capítulo 3, versículo 1 a 13. O quinto hábito: procure primeiro compreender, depois ser compreendido, ok? Procure primeiro compreender as pessoas. Por qual a deficiência que essas pessoas estão tendo em lhe compreender. E depois ser compreendido. Sempre procure o Senhor da Seara para suas dúvidas. Não existe ninguém melhor do que Ele para conhecer mais as suas ovelhas do que Ele, que é o pastor das ovelhas. Princípio da comunicação empática, né? Sexto hábito: sinergia, princípio de cooperação criativa. Então o líder ele tem que trabalhar a sinergia na sua igreja. Um texto interessante que eu acho que fala muito sobre sinergia é aquele texto onde aqueles camaradas juntos pegam aquele paralítico e descem o telhado, né? Um homem só, dois só, o próprio paralítico não conseguiria fazer isso sozinho, né? A igreja ela precisa estar empenhada numa sinergia, ou seja, toda a igreja trabalhando em um só propósito, em um só objetivo, em um só alvo. Isso é interessante. Isso coloca o reino de Deus de uma forma mais avançada. Então a essência da sinergia é valorizar as diferenças, respeitá-las, investir nos pontos fortes, compensar as fraquezas. Todos temos pessoas diferenciadas, com dons e talentos diferentes dentro da igreja. Como descobrir seu ministério no corpo de Cristo, né, tanto o livro quanto o guia do líder, é excelente para você, líder, que quer trabalhar nessa área na sua igreja. Aqui diz: pessoas certas nos lugares certos pelas razões certas. Esse autor ele diz que mais de 60% das pessoas na igreja não conhecem quais são os seus dons naturais dados por Deus para atuar no corpo de Cristo. E esse trabalho feito na igreja só faz melhorar a igreja e cada um conhecer os seus dons, seus talentos, trabalharem nos lugares certos, pelas razões certas e também serem pessoas certas ali trabalhando naquele lugar. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 12 ao 21 fala sobre isso, né? Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros sendo muitos corpos, sendo muitos, são um corpo, assim em Cristo também. Depois você lê o restante, ok? Esse texto fala sobre os dons, as pessoas, os múltiplos dons que existem na igreja, né? Então nem todo mundo é olho, nem todo mundo é cabeça, nem todo mundo é pé, mas é um corpo trabalhado com vários dons, com vários membros, né? Afine o instrumento. A Bíblia diz em 1 Coríntios 14, 8, porque se a trombeta der sonido incerto, quem se preparará para a batalha, né? Então o líder ele precisa ter uma verbalização, de falar de uma forma que as pessoas entendam. Então isso significa afinar o instrumento, porque se você der um sonido incerto, o povo não vai saber para onde deve ir, né? E vai criar uma confusão. É o princípio de autorrenovação equilibrada. Algumas dicas, né? Primeiro, seja bem sucedido em casa. Seu primeiro ministério é na sua casa. Não adianta você querer ganhar o mundo e sua casa está perdida. Não adianta você querer agradar as pessoas e você está destratando sua esposa e filhos dentro de casa. Temos visto muito isso, né, entre os pastores da Igreja Evangélica Brasileira. Em casa são os santos e na igreja são os santos, mas em casa são os santanás, né? Então trabalhe isso na sua vida. Busque ajuda em Deus em todas as áreas. Jamais comprometa seus princípios. Princípios são inegociáveis. Princípios não se pode mexer. São algo que é princípio, está na Bíblia, tem que cumprir. Não existe meio termo, não existe jeitinho para princípios, tá? Lembre-se das pessoas envolvidas na sua vida, no seu ministério, família, né? Ouça os dois lados antes de julgar. Procure conselho com os líderes mais experientes. Quem faz isso é o líder. O líder independente, ele não faz isso. Ele não quer ninguém sobre ele, né? Ninguém lhe orientando, né? Só Deus! Misericórdia. Mas o líder interdependente, ele procura conselhos com outros líderes mais experientes, ok? Defenda os ausentes. O líder, ele deve ser um pai espiritual, e como pai espiritual devemos defender todos os filhos. Seja sincero, mas seja firme naquilo que você está labutando. Desenvolva uma nova habilidade por ano.
né? Procure a cada ano fazer algo diferente para o crescimento seu, para a sua melhora espiritual, né? Planeje hoje o trabalho de amanhã, procure priorizar as prioridades, mantenha uma atitude positiva, tenha senso de humor, procure ser organizado, não tenha medo dos erros, tema apenas a falta de respostas. A palavra de Deus deixa uma palavra interessante para nós. Vós, porém, esforçai-vos e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra terá uma recompensa. Ser líder é um privilégio, né? E tudo aquilo que fazemos para Deus não ficará em vão. Vamos ter a nossa recompensa no dia do juízo final, ok? Esse foi o final dessa parte da nossa disciplina, princípio de liderança cristã. Espero que você tenha gostado. Eu sou o pastor Robson Vasconcelos, diretor e coordenador geral da Escola de Teologia Bíblica Missão Graça Abundante. Se você deseja ter um núcleo da escola na sua igreja, em Brasília e em torno, onde nós oferecemos a priori 2 cursos, o curso básico de teologia avançado com duração de 3 a 4 meses e também um curso de capacitação, aperfeiçoamento de obreiros, que dura de 4 a 6 meses. Entre em contato conosco. Um abraço, Deus abençoe e até a próxima aula em nome de Jesus.